Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir e nós estamos aqui para continuar nosso bate-papo do dia a dia, que tem tomado um bom tempo nosso, né? No sentido de que a gente compreende o nível das importâncias, então dirigimos nossa atenção para aquilo de mais importante que está acontecendo. E nesse momento, em nível de geopolítica, é exatamente o conflito lá no Oriente Médio, né? Bom, nós vimos os históricos aí, vocês dêem uma olhadinha nos outros, nós passamos por algumas análises, e vocês podem fazer consulta aos outros arquivos que a gente publicou no canal, beleza? E se você estiver vindo aqui pela primeira vez, você pode apertar no sininho, se inscrever e compartilhar com os amigos e também construir seus comentários, né? Construir suas alegações racionalmente para permitir que a gente também cresça no processo da análise, na compreensão da realidade. Obviamente que como eu não domino todas as variáveis, haverá entre os mortais pessoas que também estão com outra perspectiva, outra visão, outros elementos, outros objetos que permitem, vamos dizer assim, desfocar um pouco a minha compreensão, distorcer o meu processo de análise, mas nada que seja tão contundente, mas se for, estamos aqui para arguir, para contra-arguir, e obviamente, a partir dos argumentos, aceitar as verdades que se apresentam, beleza? Pois bem, como sempre eu vou iniciar com a atualização de alguns fatos importantes que ocorreram. Fatos importantes, ou seja, além das bombas caírem, etc., as manchetes, as mídias produzirem informações que são falsetes na verdade, o que ocorreu? Nós tivemos, por exemplo, diferentemente do que eu informei anteriormente, já há um comunicado das forças da Guarda Revolucionária do Irã e da sua liderança, dizendo que os mísseis que foram dirigidos à ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, não partiram das forças do Irã. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, como é de costume dos sionistas e da CIA, da Mossad, eles estão tentando produzir outras adversidades a partir daquela operação que em guerra se chama de bandeira falsa, né? A tentativa de construir outros inimigos a partir dos próprios aliados que resistem a entrar no conflito, como é o caso dos países da Europa. E aí, no caso, seria puxar a Grã-Bretanha para dentro do processo, né? Assim como já fizeram com os árabes, eles já fizeram com a Arábia Saudita, com o Catar, com Emirados Árabes, né? Essas operações de bandeira falsa para permitir que eles entrem na guerra ao lado do Império, né? Coisa parecida com aquelas que o Hitler fez em 39, em setembro de 39, quando resolveu tomar a Polônia. Foi exatamente a mesma coisa, eu digo, no sentido de conteúdo da operação, né? Famosa operação falsa, né? Falsa bandeira, flag false. Então, olha só, isso é uma coisa, então os iranianos não reconhecem isso. A outra coisa, o Gorbachev deu um prazo, por conta da pressão econômica em relação ao petróleo, ao tráfego ali no Estreito de Hormuz. Gorbachev emitiu um ultimato de 48 horas para o Irã liberar sob pena de destruir toda a estrutura energética do Irã, ou seja, a infraestrutura civil. O Irã devolveu a ameaça, né? Se entrar nessa seara, o Irã praticamente o Oriente Médio terá que ser esvaziado da sua população. Porque usinas de dessalinização, as pessoas dependem da água para beber, vão ficar sem água para beber, sem energia, sem acabar com a estrutura logística civil vamos dizer, da área inteira ali da Península Arábica, junto com a do Irã, porque é o que ele ameaçou. Mas o que ocorre? Uma vez feita essa ameaça, e vendo que o prazo ia estourar agora à noite,
e vendo que o Irã simplesmente respondeu com outra ameaça, ele resolveu voltar atrás. E como sempre, quando ele volta atrás dizendo que venceu. Ele informou de uma tal conversa secreta que está sendo conduzida com o Irã, que o Irã já negou, ou seja, e aí deu mais uma semana, dizendo ele, para que o Irã produza a liberação do Estreito de Hormuz. O que de fato não vai, são coisas, né, são variáveis importantes que está acontecendo neste momento. Outra coisa também que a gente viu foi que está tramitando pelas redes é que, de certa forma, oficiais militares do Império estão se rebelando contra o Gorbachev, né? Essa coisa não se tem conhecimento assim tão às claras na história dos Estados Unidos. A história em que os comandados eles se rebelam contra o comandante em chefe. Isso não existia e já está havendo casos, a imprensa ocidental inclusive está revelando isso com certo pudor, que as forças americanas, comandantes de forças americanas estão se recusando a entrar nessa guerra quente com o Irã. É um problema que vai ter que resolver internamente, sem falar da rebelião política que está ocorrendo nesse exato momento no Império, porque viu que tudo desandou, as coisas todas desandaram, foram todas por água abaixo. Estes são os elementos mais atuais do que está ocorrendo ali. Pois bem, mas visto esses elementos, eu queria entrar de novo em outro grupinho de análise que a gente pode fazer aqui, algumas perguntinhas que a gente pode tentar responder, que é o seguinte: essa guerra que tanto o sionista Bibi Doidão, mas o Gorbachev iniciaram contra o Irã, essa guerra, a sua origem se deu por conta das situações que a imprensa ocidental faz questão de publicar, né? O caso Epstein, que o Gorbachev estaria sendo conduzido pelo judeu por conta vamos dizer assim, do dossiê do Epstein. Veja que a imprensa toda está falando disso, no Ocidente, achando essa justificativa. O que é o escândalo? Todos já viram ali, caso de pedofilia, assassinato de criança, vai ter assassinato de modelo, né, o trabalhadoras do sexo de certa, vamos dizer assim, de certo luxo, etc. e tal. Então, há uma variedade de crimes por trás dessa história do dossiê Epstein e que colocaram o Gorbachev dentro. Só que tudo que já saiu, nada que vão dizer desse dossiê altera a animosidade que existe hoje. Ninguém botou. Todo mundo sabe que o Trump estava no meio, o Clinton estava no meio, o Obama estava no meio, todo mundo está no meio, mas ninguém esquartejou ninguém. O irmão do príncipe, o irmão do rei da Inglaterra estava no meio. Então, as coisas todas estão ocorrendo, estão vazando, e por causa disso ninguém ainda caçou o Gorbachev. Não perceberam isso? Ou seja, essa coisa não foi provocada por conta de escândalo Epstein. As pessoas estão todas enganadas, estão sendo levadas pela imprensa, tanto judia quanto ocidental em geral, da colônia, do Império. Porque os fundamentos desse movimento belicoso, ele não está nessa coisinha simplória. Ela é simplória por resultado que esse elemento guerra, ali naquele momento, na atual conjuntura do mundo, foi provocado. Veja, o Trump só tem esse mandato, daqui 2 anos ele termina o mandato de novo. Então a briga não é porque está preocupado com a eleição, quer ganhar uma eleição. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo levantar vamos dizer assim, a pulga, espantar a pulga que está atrás da orelha, em relação ao que de fato mesmo é importante, capaz de provocar um suicídio imperial, ou uma tragédia para a humanidade, que é o que uma coisa dessa corre o risco de produzir. A guerra na conjuntura atual do mundo, na forma como estava o mundo,
Eu digo o contexto todo, a situação da Europa, a Ucrânia, a situação da China vindo ocupando, tomando essa hegemonia, derrubando essa hegemonia americana, o desespero de perder o império, o desespero de perder vamos dizer, as colônias onde explorou os recursos até hoje. Tudo isso está em jogo com aquela guerra, porque aquela guerra está apressando todas essas coisas que a gente está vendo. Né? Todos esses elementos que são importantes tanto para existir, para subsistir o aspecto imperial, quanto para derrubar o seu oponente, ou seja, tentar criar a crise para aquele que está vindo ocupar o lugar, esticar essa vida do império. E observe a outra coisa, isso foi um jogo muito bruto, se os fundamentos fossem só essas coisas. Só escândalo, só o medo de perder uma eleição. Agora, no caso, a eleição de meio de mandato. Isso não está muito claro, não são essas as razões que provocaram esta loucura. Existem outros fatores. Qual é? Aquele que eu já falei. A provocação do sionismo de não aceitar nenhuma situação que não fosse um conflito direto com o Irã, para tentar criar salvaguarda, o seu cinturão de segurança, se precavendo para a morte imperial. Essa sim é uma justificativa plausível. Percebes o que eu estou dizendo? Por quê? Porque isso é a existência de Israel nos moldes como ele queria. Israel hoje é um povo odiado no mundo todo. Os estadunidenses também o são. E justamente porque em toda a história acompanhou Israel nas loucuras que produziu. Desde o começo, lá em 1947. Então, o que está em jogo, veja só, a sobrevivência do Estado sionista naquela região ali. É uma coisa que buscaria uma guerra direta com o Irã, correndo certos riscos, como correu, e aí teve que levar, puxado pela sunga, o Gorbachev. Percebemos? É uma coisa mais ou menos por aí. Outra coisa que a gente pretendia agora desvendar, veja, as situações de derrota que o Trump já está vivenciando, porque ele está vivenciando isso. Ele e os sionistas já estão vivenciando essas, vamos dizer assim, essas situações prévias já da derrota. Antes da derrota já acontecer, já ter acontecido, eles já estão vivendo o amargor dela, já estão bebendo um café sem açúcar. Por quê? Eu dei o exemplo agora da própria notícia em que ele teve que voltar atrás, se submeter, ele ameaçou o Irã e teve que voltar atrás e se submeter àquilo que, vamos dizer assim, os persas decidiram. Os persas dobraram a aposta da quebra da infraestrutura no Oriente Médio e ele voltou para trás. Isso já é os sentimentos de amargor da derrota que se avizinha. Então, o que seria, a pergunta que seria agora é a seguinte, vamos analisar, para o Império sentar agora e fazer concessões, para o Império, quando eu falo junto o tal do Estado sionista, né? Aquela coisa de sobrevivência de Israel ali naquela região da Palestina. Qual era o momento? Para eles, o ideal seria que o Irã sentasse agora e fazer um leque de concessões. Para eles, é o ideal. Para o Irã, para a Rússia, para a China, esse é o momento? Claro que não. Claro que não. Porque se ele sentar agora e resolver receber as concessões que forem dadas pelo Império e pelo sionismo, essas concessões não se comparam ao que ele pode impor se continuar essa guerra mais um tempinho. Porque se continuar essa guerra mais um tempinho, o que está acontecendo é que ele vai vencer o Império e a OTAN. Vai vencer a Rússia
e a China vão desnudar, arrancar as armas imperiais. Ou seja, pode fazer um rendimento idêntico ao rendimento do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Se o Irã resistir, ele pode, inclusive, ter como consumo ideal a própria levada dos criminosos nazistas para um tribunal penal internacional. Ou seja, pegar, inclusive, americanos e levar ao tribunal, além dos sionistas. Ou seja, ir atrás e buscar os assassinos todos de Qassem Soleimani, todo o outro processo. Vai ter a oportunidade de sair, sentar na mesa para exigir a criação imediata de um Estado palestino. Essas são as consequências que ele pode levar para a mesa de negociação, que ele não vai ter se ele sentar agora, com certeza que não terá. Se ele resolver apacentar agora, neste momento, vai entrar naquela fase que eu chamo de vencer a guerra por WO. Se ele se contentar, porque com certeza nem o Irã, a Pérsia, imaginava que o império estava tão frágil, os sionistas eram tão bobão, os sistemas que eles propagaram, a mentira que eles disseram fossem tão vazias, e que ele ganharia de forma tão fácil, porque está sendo muito mais fácil do que a Guarda Revolucionária Iraniana imaginou. Essa coisa é muito mais fácil do que Ali Khamenei imaginou. Percebe? E essa coisa está deixando de orelha em pé. Vou dizer, Azerbaijão, Turquia. Turquia assistiu essa cena, já viu que se fosse se confrontar ela com o Irã, ela seria derrotada. O Irã vai sair dessa guerra com a maior potência ali da Ásia Menor, do Médio Oriente. A maior potência. Só tem para rivalizar com ele ali só a China mais ao sul. Aliás, a China, né, do lado oriental, a Índia mais ao sul e a Rússia lá no norte. Percebeu a situação geopolítica que vai se encontrar o Oriente Médio? Porque se ele esticar essa guerra, ele vai ter a oportunidade de obter uma rendição incondicional, que era o que o Gorbachev queria dele quando começou o movimento. Então, a coisa está mais ou menos assim. Para o sul global, para a China, para a Rússia, nem se fala, né? O ideal é essa guerra continuar, ela ir esticando a ponto de deixar nu uma parte muito grande do Ocidente. Isso é o ideal para o Irã, para a China, para a Rússia. É péssimo para a Índia. A Índia talvez seja daqueles que não se envolveram e que seriam aliados do sul global, o que mais perdeu politicamente. E o que ocorre com o restante do sul global? Aos colonizados, eu volto a dizer, o melhor seria investir na continuidade da guerra. A continuidade da guerra é o sucesso, vamos dizer assim, é exatamente a experiência de um mundo descolonizado. Já sentar na mesa agora, o que vai ocorrer é uma rendição que não é rendição, serão concessões que serão feitas, mas não aos moldes do que o Irã pode ter se resolver perseguir os objetivos finais, que é até levar os criminosos de guerra a um tribunal internacional, a pleitear um lugar na nova ONU que vai assentar com força. Olha o tanto de olha a geopolítica do Irã se essa coisa continuar. A rendição, o império perdido, a importância numa aliança com Rússia e China como um poder imperial, um poder, vamos dizer, uma potência regional, a submissão do Estado judeu sionista,
a submissão de todos os árabes às concessões que tem que ser feitas ao Irã quando essa guerra acabar. Ou seja, porque as bases americanas e estadunidenses deverão sair da região da península. Ali, muitos países até deixarão de existir, como o caso do Kuwait, de repente vira Iraque, como sempre foi Iraque. Emirados Árabes, Catar, essas coisas, tudo vai virar uma outra coisa, pode virar outra coisa. E esses governos podem ser trocados pela sua população. Essa é uma consequência também direta para os árabes. Mas para o judeu, pode acontecer coisa pior, porque pode submeter o judeu a entregar uma faixa de terra muito maior do que a ONU, em 1947, concedeu na Constituição do Estado, para dar a ele a segurança e ficar quieto. E pode também exigir o direito de fabricar, produzir urânio enriquecido para arma nuclear, renunciando só com a pura condição de Israel renunciar. Ou seja, o final dessa mesa, se ele esperar desnudar essa batalha até a rendição incondicional, o que ele vai produzir é Israel, que tinha dente porque tinha arma atômica, arrancar os dentes do leão. Ou seja, deixar ele miudinho como deve ser. E aí se envolver numa situação de paz. Permitir que a paz reine em toda aquela região ali da Península Arábica, Palestina, etc. Percebeu onde é que está? Então, essa guerra ela pode levar a essa situação. Porém, se sentar na mesa e negociar agora, as coisas mais importantes que eu falei aqui vão estar perdidas. E vão estar perdidas, talvez para sempre. Eu não digo para sempre porque a humanidade caminha, mas eu digo assim, a breve olhar, essa coisa ela se perde e nunca vai ter oportunidade de voltar de novo a ter a mesma, vamos dizer, a mesma situação geopolítica que permita a gente fazer esse tipo de leitura. A conjuntura atual permite isso que a gente permite essa realidade a ele. Mas talvez nunca mais essa conjuntura, esse grupo de fatores geopolíticos vão se apresentar no mesmo espaço e no mesmo tempo, concomitantemente, como agora se apresentou, como foi essa burrada que foi o sionismo e os americanos, os estadunidenses, promover essa guerra maluca, essa coisa de imbecil, junto ao Irã, e a Rússia e a China. Entendeu? Porque a oportunidade que está agora foi uma oportunidade de ouro. Por isso que a oportunidade de ouro para eles é essa, não negocio enquanto não tiver a rendição incondicional. E os termos da rendição é, o Irã vai ter direito de usinar urânio, plutônio e ter arma atômica. Qual é a condição? Quando que o Irã renuncia a isso? Se o animal sionista renunciar também. Ponto. Não ter arma atômica, arma nuclear em nenhum ponto ali da Ásia Menor do Oriente Médio. Essa é uma condição totalmente legítima. Percebeu? E é muito importante ela para a segurança da Pérsia. E aí, depois de arrancar esses dentes do sionista, você tem a liberdade de produzir tudo. A outra condição é levar um tribunal penal internacional todos os criminosos de guerra dos últimos anos que tiverem vivo, de 1948 para cá. Caçar. Como caçam, como Israel caça com bomba. Eles deveriam caçar e levar à justiça. Essas coisas, as variáveis, como eu disse, as variáveis juntaram ao mesmo tempo e não vão nunca vai estar de volta com essa mesma, vamos dizer assim, com essa mesma distribuição geográfica e temporal. Não é isso? É só um adendo a umas perguntinhas que precisaram ser respondidas, porque eu me vi deparado aqui com questionamento se era ideal o Irã agora sentar na mesa e negociar, fazer algum tipo de acordo, aceitar alguma concessão. Isso é o ideal? No estágio em que a coisa está, é a pior dos mundos, porque ele já venceu, ele está vencendo.
Se ele sentar agora e receber algumas poucas concessões, é o pior dos mundos para ele, porque isso aí ele já tem sem precisar sentar na mesa. Liberar o petróleo, já fizeram isso sem ele sentar na mesa. Tudo tá do jeito que ele quer, sem ele precisar sentar na mesa. Portanto, ir para a mesa agora seria com outros elementos de rendição. Isso aqui é o ideal. Para evitar que a lição do urso lá na Ucrânia, a lição do urso e do dragão em Kiev, não se ganha por WO quando você tem a oportunidade de esmagar o inimigo. Isso é a verdadeira idiotice da caserna. Por quê? Porque, diferentemente do que pensa Papai Noel local, a guerra é política de arma. Existe pragmatismo para a guerra, para ela ocorrer. Existe pragmatismo para a guerra, para ela acabar. Só tem sentido você sentar na mesa para receber reles concessões se você estiver numa situação que não tem a possibilidade de derrotar o adversário. Foi isso que o Urso fez quando deixou Kiev. O Urso descobriu que naquele momento ele tinha condição, porque as sanções não funcionaram de jeito algum. Então, se elas não funcionassem, estava ali a oportunidade de derrotar no campo de batalha o adversário que não tem por que estar vivo, não tem por que entrar naquela de receber concessões limitadas para aquilo que você tem que tirar do caminho. Porque enquanto você faz concessões limitadas, você não tirou do caminho, aquilo vai estar sempre ali se contrapondo aos seus interesses. É isso que o dragão e o urso ensinam. Então não tem por que deixar obstáculo para seus interesses se você pode remover o obstáculo. Você só deixa o obstáculo se por acaso você não tiver o processo mais do que o da concessão já na mesa. E neste exato momento, a Pérsia tem, o dragão tem e o urso tem. Quem está desnudo de tudo e por completo, Bobachov e seu amigo Bibi Doidão. Beleza? Vou ficando por aqui, vocês fiquem neste lance e eu vou deixar vocês de novo com o W Pueblo. Beleza? Um abração. Acorda, indignação transborda, toma a frente da horda, lugar não há pra Jolie. Acorda, que a ti não reste sobruço, põe-te em volta do pescoço dos que imitam Luís. A cor da liberdade é sangue, que o covarde se zangue, exige o próprio nariz. A cor da igualdade é sangue, que o covarde se zangue, exige o próprio nariz. Lara, 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 lara,